A infância é um chão que se pisa a vida toda. Aquela ideia de que as crianças não lembram das coisas que vivem não é verdade. A infância passa rápido e quando a gente vê, já chegamos nos 12, 15, 18 anos. Mas aquilo que a criança sente enquanto está vivendo essa fase, isso fica marcado. Marcado como ela se enxerga, como ela se relaciona e principalmente na forma como ela enfrenta e enxerga a própria vida. O bem-estar emocional de um adulto está diretamente ligado ao tipo de relação que ele teve com seus cuidadores na infância. E quando falta afeto, acolhimento e validação, o que se constrói não é apenas uma fase difícil, mas sim uma base emocional fragilizada. Neste vídeo, você vai entender quais marcas a falta de afeto pode deixar, como isso impacta a autoestima e os relacionamentos ao longo da vida e principalmente porque isso precisa ser olhado com mais seriedade. A infância é o período em que a criança começa a formar a imagem que tem de si mesma. Ela ainda não consegue responder sozinha quem é, quanto vale ou do que é capaz. No início, essa percepção vai sendo construída a partir do que ela recebe do mundo ao redor. O olhar dos pais, o tom de voz, a forma como é acolhida, corrigida, incentivada ou comparada no dia a dia. Cada experiência vai deixando uma marca, cada gesto comunica algo. Cada palavra ajuda a criança a construir, pouco a pouco, a forma como ela passa a se enxergar. A autoestima começa a ser estruturada a partir da validação que a criança recebe. Quando ela é acolhida, quando as suas pequenas conquistas são reconhecidas, quando seus erros são corrigidos com respeito, ela constrói o seu senso de valor. Agora, quando essa criança cresce sendo constantemente criticada, ignorada ou tratada como um problema, o que se constrói é uma percepção interna completamente diferente. Ela não pensa, eu errei, ela aprende, eu sou o erro. E é isso que precisamos mudar. A falta de afeto não é apenas a ausência de carinho físico. Ela aparece em formas muito mais sutis e mais frequentes, quando ela é mais corrigida do que reconhecida, quando não tem espaço para errar, quando é constantemente vista como um incômodo. Este tipo de ambiente cria uma atmosfera interna de desvalor, ou seja, a criança passa a se perceber como alguém que não tem valor, que não é capaz, que não é suficiente. E essa percepção não é racional. As emoções são o que norteiam a criança nessa fase. Então ela vai aos poucos montando essa imagem e reforçando essa visão quando esse padrão negativo se repete com frequência. Por isso não adianta lá na frente ouvir frases como "mas você é capaz, mas você é tão inteligente", porque a criança até pode entender isso, mas não consegue sentir. E quando não se sente capaz, ela passa a evitar desafios, se sabotar, não sustentar aquilo que deseja construir, podendo até mesmo começar a desistir antes mesmo de tentar. E não é porque essa criança não tem capacidade, muitas vezes ela tem. O problema é que falta uma estrutura emocional por trás. Falta uma base interna que diga, eu posso errar e continuar. Quando essa base não é construída na infância, tentar formá-la na adolescência ou vida adulta é muito mais difícil. E aí qualquer erro pesa demais. Qualquer crítica machuca demais. Qualquer fracasso parece sempre confirmar a imagem negativa que foi construída. Diversos estudos e autores no campo da psicologia demonstram que certos padrões se repetem quando observamos como a criança constrói a imagem que tem de si mesma. A autora canadense Lise Bourbeau descreve 5 feridas emocionais que podem se formar ainda na infância e acompanhar a pessoa na vida adulta, influenciando sua autoestima, seus relacionamentos e a forma como ela interpreta o mundo. A primeira delas é a ferida do abandono. Quando a criança vive experiências de ausência, negligência ou distanciamento afetivo, pode crescer com a sensação de que a qualquer momento será deixada. Essa marca pode aparecer mais tarde como insegurança, dependência emocional e dificuldade em lidar com afastamentos. A segunda é a ferida da rejeição. Quando a criança não se sente acolhida, aceita ou desejada, pode internalizar a ideia de que há algo errado com ela. Aos poucos, essa percepção afeta diretamente sua autoestima e pode levá-la a evitar vínculos, esconder partes de si mesma ou acreditar que precisa se esforçar demais para merecer amor. A terceira é a ferida da humilhação. Críticas agressivas, xingamentos, exposição pública ou comentários constantes sobre o corpo, comportamento ou os erros da criança podem fazer com que ela desenvolva vergonha de si mesma.
Na vida adulta, essa ferida pode aparecer como excesso de culpa, dificuldade de se posicionar, dependência de aprovação dos outros ou, em alguns casos, repetir esse mesmo padrão com outras pessoas. A quarta é a ferida da traição ou da quebra de confiança. Quando promessas não são cumpridas, quando há instabilidade emocional ou quando a criança percebe que não pode contar com quem deveria protegê-la, a sensação de segurança no vínculo é quebrada. Ela passa a sentir que confiar é arriscado e que precisa estar sempre preparada para uma possível decepção. Mais tarde, essa ferida pode aparecer como necessidade de controle, dificuldade de confiar, medo de ser enganada e um estado constante de alerta. A quinta é a ferida da injustiça. Ambientes muito rígidos, frios, exigentes ou pouco acolhedores podem fazer com que a criança sinta que precisa ser perfeita para ser aceita. Com o tempo, ela pode aprender a esconder suas emoções, cobrar demais de si mesma e desenvolver dificuldades para lidar com erros, falhas e vulnerabilidades. E é importante entender que essas feridas não são drama, frescura ou exagero. Elas são a forma como a criança encontra para interpretar aquilo que está vivendo, em uma fase em que ainda não tem maturidade emocional para compreender o que está acontecendo. Existe uma expectativa muito comum de que com o tempo as coisas se resolvam. Mas quando falamos de construção emocional, isso não funciona assim. Segundo o psicólogo Vitor De Gasperi, essas marcas não desaparecem simplesmente porque a pessoa cresceu. Elas ficam registradas em um nível profundo e emocional. Por isso, muitas vezes, a pessoa adulta até entende racionalmente que tem valor, que é capaz, mas na prática ela continua se sentindo insuficiente. E é justamente aí que nasce um conflito interno. Existe uma grande diferença entre entender algo racionalmente e conseguir sentir isso por dentro. E quando esse conflito existe, é o sentir internamente que o conduz ao comportamento. É por isso que muitas pessoas sabem que precisam fazer, mas não fazem. Querem avançar, mas travam. É como se todo esse esforço desse de frente com uma barreira, uma estrutura emocional que foi construída lá atrás e que muitas vezes precisa ser reconstruída de forma consciente. Apesar de tudo isso, é importante dizer que essas marcas explicam muita coisa, mas elas não precisam definir o futuro. O caminho está na percepção das marcas e da reconstrução de significados, ou seja, começar a entender com mais maturidade o que realmente aconteceu. Tirar da criança aquilo que nunca foi responsabilidade dela, reorganizar a forma como essa história é vista e, aos poucos, construir uma percepção sobre si mesmo. Muitas vezes esse caminho passa pela terapia, justamente porque não se trata apenas de receber uma informação nova. Trata-se de revisitar experiências profundas, compreender o que elas significaram e, aos poucos, mudar a forma como elas continuam influenciando a vida. Mas também começa com algo mais simples e possível, a autoconsciência. Entender que aquilo que você sente hoje pode ter origem em experiências passadas já é o primeiro passo para não continuar reproduzindo o mesmo padrão. A forma como uma criança é tratada não fica no passado. Ela o acompanha na forma como esse adulto vai se enxergar e viver. A falta de afeto não cria apenas momentos difíceis, ela pode criar adultos inseguros, que duvidam de si, que não sustentam suas próprias conquistas e que vivem tentando preencher um vazio que começou lá atrás. Por outro lado, experiências de cuidado e afeto também deixam marcas profundas. Crianças que são acolhidas, validadas e respeitadas constroem uma base emocional muito mais forte para lidar com a vida. E isso não exige perfeição, exige presença, consistência e consciência no dia a dia. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas e continue acompanhando o canal, porque entender a infância é uma das formas mais profundas de transformar o futuro.